Bom dia, turma, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre dinâmica do crescimento populacional. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma população, né? População nada mais é do que um grupo de indivíduos da mesma espécie. Então, se nós tivermos na aula, por exemplo, presencial, nós estaremos ali em uma população, né? Um grupo de indivíduos todos da mesma espécie. Para a gente entender como a população, né, como esses grupos de indivíduos da mesma espécie, eles tendem a crescer, quais são os fatores que podem limitar o crescimento, os fatores que podem contribuir para o crescimento, a gente vai entender um pouquinho sobre densidade populacional. E o que seria essa densidade populacional? É a relação entre o número de indivíduos em uma determinada área, né, de uma determinada região. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um mapinha para vocês, ó, e a gente pode ter aqui um exemplo de densidade populacional, que no estado de São Paulo, por exemplo, podemos encontrar em torno de 184,9, sei lá, 185 indivíduos por quilômetros quadrados. Então, eu tenho ali o número de indivíduos em uma determinada área, eu chamo isso de densidade populacional. E essa densidade de populacional, né, que é esse número de indivíduos em uma determinada área, a gente pode ver que ele é bem diferente aqui, né? Aqui no estado do Amazonas, por quê? A densidade populacional aqui é bem menor, né? 2,66 o número de indivíduos, né? A densidade populacional por uma área, ou seja, 2,66 é o número de indivíduos por quilômetros quadrados. Já em São Paulo, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é de 184,9 indivíduos por quilômetros quadrados. Então, a gente pode ver aqui que em São Paulo a densidade populacional é bem maior. E quais são os fatores que vai influenciar, né, esse número de indivíduos numa determinada área? O que vai influenciar para essa densidade populacional aumentar é a taxa de natalidade, né? Então, quanto mais nasce gente, maior a densidade populacional. E um outro ponto também é a imigração. Né? A chegada de novos indivíduos aí da mesma espécie numa determinada área. Então, esses são os dois fatores que tendem aí a aumentar a densidade populacional. E o que tende a diminuir essa densidade populacional é a mortalidade e a emigração. Quando eu estudava, né? Estudava assim, na época da escola, eu lembro que o meu professor de história falava assim, ó, que o pessoal confundia, né? Emigração e imigração. E aí ele falava assim, ó. Ih, chegou, fulano chegou. Aí eu nunca mais esqueci, né? Que imigração é quem chega. Bom, e aqui, ó, a gente pode ver o quê? Que a densidade populacional ela vai aumentar quando a taxa de natalidade e imigração é maior, olha só o símbolo aqui, é maior do que a taxa de mortalidade e imigração. A densidade populacional ela vai ficar estável quando a taxa de natalidade e imigração é equivalente, é igual à taxa de mortalidade mais imigração. E quando que a densidade populacional diminui? Quando a taxa de natalidade e imigração é menor do que a taxa de mortalidade e imigração. Então, num contexto, né, que a gente coloca lá, que está nascendo mais indivíduos, né, acontecendo processo de imigração, chegada de novos indivíduos, claro que essa taxa populacional vai aumentar. Quando a gente tem a morte desses indivíduos, né, e a saída deles também daquela determinada área, a densidade populacional vai diminuir. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo em uma imagem, olha só. Natalidade, né? Tá nascendo aqui os babies, os filhotinhos, tá chegando mais indivíduos da mesma espécie. Então, eu tenho aqui um aumento da densidade populacional. Só que o que faz diminuir nessa densidade populacional é a imigração, a saída desses bichinhos, ou também a mortalidade, né? Pode ser pela predação. Então, aqui é uma imagem bem ilustrativa para a gente entender aí a variação que vai acontecendo nessa densidade populacional. E as espécies, pessoal, elas apresentam um potencial biótico. O que é potencial biótico?
é o potencial, né, uma capacidade de crescimento de uma população em um ambiente que não apresenta resistência ao meio, né, resistência do meio. Como assim resistência do meio? Então, imagine um ambiente hipotético, né, ilusório, com condições totalmente favoráveis para aquela espécie, para que elas consigam dar um boom de explosão de crescimento, né? Eu não tenho ali predadores, o clima é favorável, tenho bastante alimento disponível. Então, esse potencial biótico vai ser a capacidade de crescimento de uma população em um ambiente sem fatores de resistência, né? Não tem ali parasitas, predadores, não tem limite de recursos. Então, é um ambiente ilusório. A gente sabe que na vida real não é assim, né? Então, a gente tem aqui uma curva exponencial, né? O crescimento dessa população tende a ser exponencial aqui numa representação gráfica. A gente tem aqui o número de indivíduos e o tempo passando. Então, isso é o potencial biótico, é a capacidade desse crescimento, pensando num contexto de um ambiente sem resistências, né? Sem fatores que pode atrapalhar aí esse crescimento. Mas, pessoal, na vida real, olha só, né? Crescimento real, a gente tem aqui. A gente teria um crescimento em forma de S, né? O gráfico aqui não mostra, mas a gente teria uma oscilação aqui. Então, olha só, o potencial biótico, que é aquele crescimento em forma de J, tá? A gente fala que parece um J aqui, ó, em forma de J. É um crescimento, é a capacidade do crescimento em um ambiente que não apresenta resistência, mas quando a gente leva em consideração um ambiente que tem resistência, né, que é o crescimento, que vai aí competir não, mas vai trazer a ideia do crescimento real, então esse R aqui representado está querendo dizer a resistência do meio. Por exemplo, o clima mudou, tem bastante predadores, está faltando recurso, os animais competem entre si para se alimentar, eles competem entre si por conta de uma namorada, né? Ou seja, de um parceiro, ou pode ter ali a presença de parasitas que pode causar a morte desses indivíduos. Então, esse crescimento ele vai oscilar, né? Ele não vai ser disparado, esse boom, como no potencial biótico, que é o potencial de cada espécie, né? Num ambiente ilusório. Então, esse crescimento real, com a presença da resistência do meio, a gente tem aqui, ó, uma parte desacelerada, né, do crescimento, porque tá tendo ali uma exerção da resistência do meio. E a gente tem esse crescimento real, pessoal, em forma de S, tá? São ondinhas em que vai oscilar, né? Uma hora essa espécie ela diminui, uma outra hora ela aumenta mais um pouco, diminui e aumenta, o que traz aqui a ideia de constância e de equilíbrio ecológico. Porque, veja, quando eu penso em duas populações de espécies diferentes, se eu tenho um aumento drástico de uma, né, eu vou ter a diminuição drástica também da outra. E isso faz o quê, né? Isso traz um desequilíbrio ecológico. Então, para a gente ir mantendo as populações, né, de forma equilibrada, é necessário que aconteça esse crescimento real, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. A gente tem aqui um exemplo mais empírico de cobras e ratos. A gente sabe que cobras, então, vai ser aí os predadores dos ratos. Cobras está representado em tracejado e rato em linha contínua. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um número X de ratos entrando nesse sistema, tá? E aí, conforme eu tenho um aumento de ratos, né? Tá entrando ratos ali naquele ambiente, o número de cobras, né? Ele vai tender a aumentar, porque tem alimento disponível, então elas vão começar a se alimentar, né, se reproduzir, então a gente tá vendo que o número de cobras tá aumentando. Quando o número de cobras aumenta, o de ratos diminui, porque eles foram predados, isso é óbvio, né? E aí, o que acontece? Como o número de ratos diminuiu, as cobras vão acabar ficando sem alimentos, né? E o número de indivíduos de cobra também vai diminuir. Quando o número de cobras diminui, o número de ratos começa a aumentar. Então, o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo uma oscilação que traz uma constância. Olha só, dentro de um crescimento real, porque isso aqui está ilustrando um crescimento real para vocês, né? Existe uma resistência do meio. Qual é a resistência aqui? Qual é o fator que está implicando para que essa população possa aumentar ou diminuir? A predação, né? A relação que está tendo aqui de uma espécie com a outra
é a predação. E aí a gente vê essa oscilação, né? Conforme a presa diminui, né? Os predadores vão diminuir. Isso vai favorecer o aumento novamente da presa. A presa aumentando de novo, tendo alimento disponível, a cobra vai aumentar também. Então, essa oscilação, né, traz um equilíbrio populacional, da densidade populacional, que traz essa ideia desse gráfico, ó, de constância, né? E tudo que fugir disso, então imagine uma situação que eu tenho um aumento enorme de uma população, em contraponto, uma diminuição drástica de outra. Isso aqui vai trazer a ideia do desequilíbrio ecológico, né? Então, a maioria aí dos casos, para manter um equilíbrio ecológico, a gente segue essa ideia. Nesse último gráfico aqui, olha só, a gente tem a representação, né, de um crescimento real, veja, tem aqui um crescimento de uma população, chega um determinado momento que essa população entra em constância, né? Por que não cresce mais? Porque tem a resistência do meio. O que era a resistência do meio mesmo? São os fatores que podem limitar esse crescimento, trazendo aí uma constância entre as populações. Alimento, os recursos disponíveis, espaço, competição, parasitismo, tudo isso, né, são fatores que podem limitar esse crescimento. E aí a gente tem aqui 3 etapas, né, do crescimento. Primeiro, a fase laranja mais escura, o crescimento lento, que indica que as espécies que estão ali presentes, elas estão se adaptando àquele meio, né? Depois a gente tem um crescimento rápido, acelerado, né? Depois de adaptadas, essas espécies começam a se reproduzir, né? Encontrar ali seus recursos e alimentos, e depois a gente chega na estabilização, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenha ficado clara a aula. É uma aula bem simples e curta, né? Na próxima aula a gente se encontra para poder tirar dúvidas e fazer os exercícios. E a próxima aula também a gente vai falar de relações ecológicas entre as espécies. É um tema bem legal, bem importante, tá bom? Então é isso, galerinha. Até a próxima. Beijo, tchau.